Hoje eu quero compartilhar várias coisas com vocês, mas eu queria muito escutá-los. Queria saber de você que está aí do outro lado, que me acompanha, que lê as minhas coisas, que assiste os meus vídeos, como que eu posso te ajudar na sua caminhada, no seu desenvolvimento. Bom, espero que vocês consigam tirar um pouquinho, alguma coisa de útil da live que eu vou fazer hoje. Eu preparei um tema que para mim é muito sensível e muito importante na minha vida. Um tema que é muito... Olha, esqueci de colocar o fone de ouvido. Dessa vez vai ser com som ambiente mesmo. Inclusive da fonte dos gatinhos comendo ali na frente. É assim que é a vida real. Bom, vamos lá. Tinha preparado um tema para conversar com vocês, que é um tema bem importante na minha vida, que é sobre o burnout. E como as organizações, como as empresas hoje, elas têm sofrido, né, com isso. Como o burnout, para quem não sabe, é o esgotamento, né? O esgotamento da pessoa a ponto dela não conseguir mais executar nenhuma tarefa. E esse esgotamento se dá por várias razões. Eu também queria trazer um pouco dessa reflexão aqui. Nenhum conhecimento ele é acabado, né? Não existe nada pronto, nada fixo. E a última aula que eu fiz agora da minha pós-graduação me fez refletir muito sobre as causas do burnout. E uma delas eu nunca tinha pensado a respeito. Eu queria trazer também aqui para conversar com vocês. Bom, para quem não sabe, eu tive o burnout há 5 anos, quando eu saí do mundo corporativo. E eu tive, graças a Deus, né, tive o privilégio de ter a oportunidade de tomar a decisão da minha saída ou da minha permanência. E eu decidi, o gatinho tá brincando em frente à luz. Deixa ele brincar em frente à luz, vai ficar fazendo... E graças a Deus, na época, eu tive essa opção de sair, de escolher sair, né? E não de ser saída. E foi importante para mim reconhecer o meu limite, sabe? Eu acho que esse é um grande desafio nosso hoje. E não foi por acaso que essa reflexão hoje chegou aqui para mim também de várias formas. É importante que na vida profissional a gente consiga reconhecer os nossos limites. E geralmente eles são sinalizados pelo esgotamento do nosso corpo, pelos sintomas físicos. Quando a gente já não tem mais vontade de levantar da cama, quando a gente não vê mais nenhum sentido no que a gente está fazendo no nosso trabalho, quando a gente perde as esperanças, quando a gente perde a fé, quando a gente perde a capacidade de sonhar. Isso é muito, muito importante, né? Os nossos sonhos, a nossa fé. E quando a gente perde isso por alguma razão, especialmente no mundo organizacional, quando algo externo nos afeta a esse ponto, é bom a gente rever a nossa carreira. A nossa carreira é uma caminhada, é uma jornada. Eu tenho ouvido muito isso nas aulas da pós de psicologia positiva, né? O que a gente faz durante a nossa vida é construir a nossa carreira. E a nossa carreira, ela ocupa uma parte significativa das nossas vidas. Então é importante que a gente escolha com sabedoria aquilo que a gente faz. Eu por aqui também estou fazendo uma grande reorganização de carreira, que vai continuar sendo, como eu já até falei aqui outras vezes, focada em comunicação, em relacionamento humano, mas também, cada vez mais, vai para a área do desenvolvimento humano. Gosto muito de trabalhar com gestão de pessoas, com gestão estratégica de pessoas e com o desenvolvimento das pessoas. Isso não significa que eu estarei pronta, né? Que o desenvolvimento ele se encerra, porque ele nunca se encerra. Nenhum terapeuta, nenhum profissional que trabalha com isso, se ele disser que ele tem o conhecimento pronto, ele está mentindo, não existe, né? Existe um constante aprendizado, uma renovação contínua dessas fontes de aprendizado, e a cada dia chega um novo conhecimento. E esse novo conhecimento sobre burnout, para mim, foi muito novo, que eu assisti na aula. Deixa eu pegar uma pesca aqui, tá? Que eu anotei no caderno o nome dele, porque eu não vou saber falar de cor. É o Robert Kagan. Robert Kagan, esse mesmo. Ele tem um livro que eu tentei comprar hoje, não consegui, tá em falta em várias livrarias, mas chama Imunidade à Mudança. E pela sinopse do livro, pelas referências que eu já li a respeito, acho que é um livro que vale a pena muito ler. Principalmente porque ele tem um teste, ele tem um exercício no caminho que eu fiz enquanto assistia a aula. Geralmente quando a gente assiste aulas de disciplinas que a gente já conhece, né, a gente não faz os exercícios. A gente quer, ainda mais no final de uma pós-graduação, que está preocupado em entregar o trabalho de conclusão de curso. Mas dessa vez eu fiz o exercício que ele propôs,
que chama Mapa da Imunidade. Uma ferramenta super nova que, enfim, devo utilizar muito aí nos meus processos de mentoria. O Mapa da Imunidade é uma ferramenta incrível para a gente perceber que muitas vezes a boa parte das mudanças que a gente quer implementar na vida, os objetivos que a gente tem, eles não podem ser alcançados por uma defesa, por um sistema de autodefesa do nosso organismo, que ele chama de sistema imunológico, né? Nosso sistema imunológico, ele recusa a mudança. E ele recusa a mudança porque ele entende que essa mudança vai nos causar algum sofrimento. Ela vai nos trazer alguma dor. Ela vai nos tirar do nosso lugar confortável. E só quando a gente tem coragem de se olhar muito profundamente, né, de entrar dentro de nós e olhar aspectos muito profundos e assumir essas vulnerabilidades, é que a gente consegue entender que somos nós que estamos impedindo que as grandes mudanças que a gente quer que aconteçam aqui no consciente realmente aconteçam. Então a gente bloqueia as mudanças. É um mecanismo mesmo de como funciona o nosso próprio corpo, né? O nosso sistema imunológico faz isso. Um corpo estranho entra, ameaça. Então a mudança quando vem, e aí ele chama das mudanças de dietas, mudanças de resolução de fim de ano, elas não são sustentáveis por isso, porque o nosso corpo volta para o lugar. E eu posso falar isso com muita propriedade, que eu sou uma pessoa gastroplastizada há 10 anos, que emagreci 50 quilos e recuperei quase 20. A tendência do meu corpo é voltar para o lugar que ele já conhece, para o padrão que ele já reconhece como dele, que é um padrão de um corpo obeso, um corpo gordo, né? Então essa tendência da gente voltar para o lugar... Oi, Aninha, que bom que você entrou. Estava aqui pensando em você agora. A tendência é que a gente sempre volte para o lugar, né? A gente voltar para aquele lugar que o nosso corpo, que a nossa célula, que o nosso aprendizado inconsciente, está tudo lá registrado. E o Robert me ensina, né, me ensinou nessa disciplina, como que a gente consegue identificar quais são os fatores que estão impedindo essa mudança e que eles não são ruins, né? Os comportamentos que a gente chama de comportamentos contraproducentes, que estão impedindo a gente de realizar os nossos objetivos, eles na verdade precisam ser acolhidos, porque eles estão nos defendendo. Porque o nosso subconsciente acha que fazer essas mudanças vai causar uma dor, uma perda. Então vou dar um exemplo aqui bem simples. Às vezes a gente gosta muito, por exemplo, e aí eu posso também falar por conhecimento de causa, de tomar café ou de comer doce. Vou falar uma coisa que é bem forte na minha família. Oi, bem-vindo, Levi Kendi. Na minha família todo mundo gosta muito de doce e é muito comum todo mundo se reunir para comer doce, né? É algo normal. Se eu tomo uma decisão de, por exemplo, evitar açúcar, e agora eu cortei 3 coisas que eu amo muito na minha vida, que é café, chocolate e refrigerante, Coca-Cola. Eu digo que são os 3 Cs, assim, que pra mim é mais difícil de abrir mão. E eu tive que cortar por uma questão médica, né? Fui identificada, fiz a endoscopia, né? Regular, a gente tem que fazer essa endoscopia, quem faz a gastroplastia. Tô com H. pylori, fazendo o tratamento e gastrite. Então eu preciso tratar. E para tratar eu preciso ficar sem esses 3 alimentos. Então o que acontece? O meu corpo entende que a retirada desses alimentos pode ser perigoso. Por que pode ser perigoso? Porque todo mundo com quem eu me relaciono, né? Então a gente vai aí na nossa necessidade de afeto, de ser querido, de ser aceito. Todas as pessoas com quem eu me relaciono, que gostam de mim, enfim, que eu gosto de estar, elas comem doce, elas tomam café. E como vai ser essa mudança, né? Se eu trouxer isso para minha vida e transformar num hábito, como é que vai ser minha relação com essas pessoas? Isso não é algo que acontece aqui na mente, isso é algo que acontece dentro, né, no nosso subconsciente. Ele vai fazendo essas associações, né, sem a gente perceber. E o que o Kegan ensina nessa disciplina, e que foi para mim um grande presente, sabe? Essa matéria me abriu a cabeça de um jeito que nunca antes tinha acontecido. Foi que a gente precisa reconhecer esse sistema imune, como funciona esse sistema de proteção do nosso organismo, mapear mesmo, enxergar lá quais são os nossos comportamentos que surgem para manter as coisas como estão. E levantar quais são as suposições, né? Porque uma vez que, no meu caso, se eu suponho que se eu deixar de tomar café, as pessoas não vão mais querer encontrar comigo, porque o nosso encontro estava sempre motivado por um café.
Aqui em São Paulo, por exemplo, tudo gira em torno de um bom café. Na Bahia eu nunca tomei café, engraçado, né? Até vim pra cá, até 2006 eu nunca tomei café. A partir de 2006 em São Paulo tem que ter café. Então aqui assim, vamos para um café? Combina o encontro, sempre tem café. E agora? Não posso mais tomar café, vou ter que substituir, porque também não posso tomar chocolate. Mas enfim, dentro de mim existe esse lugar, né? Esse lugar no subconsciente dizendo: Rafa, volta a tomar café, volta a comer chocolate, porque as pessoas que você ama vão te convidar para tomar café e você não vai encontrá-las. E você vai deixar de ser amada se você não encontrar essas pessoas. E deixar de ser amada é muito ruim para você, porque você já sofreu rejeição na sua vida. E aí, todo o sistema de crenças que está lá muito antigo, ele volta. E é ele que determina o nosso destino. E aí você tem uma escolha para fazer, porque tudo na vida a gente pode escolher, né? E o Kegan, oi Edu, que bom que você entrou, bem-vindo. Quando você faz essa escolha de reconhecer que esse sistema de alguma forma te beneficia, porque ele traz sim o benefício de manter as pessoas que eu gosto perto de mim, de ser amada. Mas realmente, se eu parar de tomar café, as pessoas vão deixar de me convidar para sair comigo? As pessoas vão deixar de gostar de mim? Eu já fiz esse teste. E aí ele sugere que você faça um teste, né, das suas grandes, que ele chama Big Assumptions, as suas suposições. Faz um teste. Para de tomar café. As pessoas vão continuar gostando de você? Você vai continuar se encontrando com elas? Então isso é uma grande suposição sua, que a sua mente inconsciente criou para sabotar um objetivo seu que nesse momento é importante, que é não tomar café. E isso me traz um benefício fisiológico sem igual, né? Então, há 5 dias sem tomar café, os primeiros dias foram muito difíceis, como toda mudança. Mas depois de 5 dias sem café, eu posso dizer que é muito bom não ter azia à noite. É muito bom não acordar de noite e ter que chupar no Tabs. E eu acordava toda madrugada. Então, pra mim, foi uma mudança extremamente importante. Mas uma das coisas que eu queria falar era sobre isso, sobre a mudança. Mas sem perder de vista esse outro tema, que esse... Aninha, eu também vou gostar de você sempre com café, sem café. Esse outro tema que pra mim também me chamou muita atenção, que ele falou, que aqui eu até anotei também porque é uma expressão difícil, que chama as DDOs, que são as empresas. Esse final de semana eu tive uma intuição muito grande de voltar a trabalhar nas organizações alguns temas que pra mim eram muito emblemáticos, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, que é a liderança. A liderança precisa começar pela liderança. Essas mudanças, e aí eu tô falando aqui de mudança no nível individual, mas também tô falando de mudança organizacional. Porque boa parte das pessoas que eu conheço que estão sofrendo, geralmente sofrem por conta dos seus trabalhos, né, do que elas estão fazendo. E aí veio o dilema, né, de sair do trabalho e arriscar fazer algo autônomo ou continuar nas suas empresas. E quem me acompanha aqui sabe que eu tenho feito essa reflexão, que sair do mundo corporativo não garante felicidade, muito pelo contrário. Mas o que é muito importante é que você mude o seu mindset, que é esse sistema que eu estava falando de por que a gente não muda, né? O seu mindset tem que ser um mindset de crescimento. E aí essa diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento é um tema para uma outra live, senão eu vou começar a entrar em vários assuntos. Mas o que eu queria tratar com vocês é: o Kegan fala das organizações deliberadamente desenvolvedoras, que em inglês fica algo como Deliberate Development Organizations. Então o termo original é DDO e aqui no português, né, no Brasil, vira ODD. O que são essas organizações e por que eu queria falar sobre elas aqui hoje? Porque eu sinto que existe um grande movimento que está chegando aqui no Brasil de se criar organizações que sejam, em essência, motivadas por essa característica. Que característica é essa? Que sejam capazes de olhar para os seus mapas de mudança e entender quais são os comportamentos que elas estão adotando, que são comportamentos repetidos, contraproducentes, mas que de alguma forma mantêm elas num lugar de conforto, mantêm elas numa zona de segurança. Então, o Kegan fala muito sobre que a liderança ela tem 2 aspectos. Um é o individual e o outro é quando você parte para a questão das organizações. Então, primeiro, quando você entende esse mapa, que vai funcionar tanto para a sua vida pessoa física quanto jurídica, você vai entender que as mudanças acontecem por um motivo, elas precisam acontecer, porém,
existe um sistema que vai reagir a toda mudança. E isso nas organizações, mais do que nunca, é algo crítico. Mudança geralmente gera muito desconforto, muita insegurança, especialmente se ela não é bem conduzida por uma boa liderança. Então, o que está acontecendo nessas ODDs que o Kagan foi investigar? Ele fez um livro, que é esse livro que eu indiquei, que eu ainda não achei, que eu não consegui comprar, que é Imunidade à Mudança, que fala sobre como as empresas, ele cita alguns exemplos lá fora, estão adotando práticas dentro delas em que elas são deliberadamente desenvolvedoras, ou seja, elas surgem com o propósito de ter lucro, prestar os serviços dela, ter excelência nos serviços, mas também desenvolver pessoas. Isso é uma outra parte bem interessante dessa disciplina, porque ele fala que nós, seres humanos, somos programados para ter o aprendizado, uma curva de aprendizado muito grande na infância, na adolescência, até a juventude e na fase adulta. Depois da universidade, alguns ainda fazem algumas especializações. Mas chega numa faixa etária que você para de aprender, você para de conhecer. E se você não fizer isso por conta própria, ninguém vai te oferecer esses recursos. E aí ele acha que é também responsabilidade das organizações, porque a gente passa boa parte do nosso tempo da vida nas organizações, continuar desenvolvendo essas pessoas. E aí é que esse tema linka com o que eu comecei a falar, que é sobre o burnout. O que acontece hoje em boa parte das empresas e o que me fez refletir sobre o que de fato me causou o último burnout e o que me fez sair de algumas organizações, né, por muito desconforto. Ele alega, ele supõe que o burnout pode ser causado sim por um esgotamento, a pessoa está cansada, está no limite, está fazendo algo que ela não gosta, mas que também pode ser motivado pelo não aproveitamento das competências da pessoa. Então, se uma pessoa tem um grande potencial, se ela quer muito aprender, se ela é muito criativa, por exemplo, e não está utilizando esses recursos na empresa onde ela está, ela pode ter um burnout. Ela pode ter um esgotamento pelo excesso de atividades rotineiras ou operacionais demais, que não utilizam nada dela, nenhum dos talentos, e pior, não ajudam ela a se desenvolver. E já foi constatado por estudos, né, e isso já é cientificamente comprovado, que quando a pessoa não se desenvolve, ela não é convidada para um processo de mudança, ela fica estagnada, ela tende a sofrer, né, essa depressão, porque o burnout nada mais é que a depressão causada pelo ambiente organizacional. Então, o que ele fala dessas empresas que lá fora estão adotando esse estilo de gestão diferenciado, isso ainda não chegou aqui, mas vai chegar, por isso que eu quis fazer essa live, para que quem trabalha nas organizações e quem é líder fique muito atento. Se você não começar a estruturar a sua empresa para pensar de um modo diferente, elas não vão ser sustentáveis nos próximos anos, que graças a Deus estão mudando. Como estão mudando? Eu vou falar alguns exemplos de coisas que essas empresas fazem, tá? Que são muito diferentes no primeiro momento, mas que são a tendência do futuro. Aliás, ele cita um exemplo muito bom de mudança, né? Que a mudança, de qualquer forma, no começo você vê como uma coisa negativa. Então ele fala lá de 1900 e bolinha, ele já é um senhor de idade, então ele fala em 1920, eu tava no prédio com os meus amigos e passou um cara com um short, com uma blusa curta e começou a correr, né? Calçou um tênis e começou a correr pela calçada, pelas ruas do bairro e correr. E todo dia ele chegava do trabalho, colocava esse short, colocava essa camiseta regata, um tênis e continuava andando pelo bairro, correndo. Na verdade, ele era um corredor. Ele talvez tenha sido um dos primeiros corredores, né, que existiu no mundo. Acontece que não existia isso, não existia o jogging, né, essa modalidade. Ninguém corria por esporte há 80 anos atrás. Então todo mundo olhava para esse cara com estranhamento. E ele lembra que ele com os amigos dele, quando falavam com os pais, né? Pai, tem um cara aí que tá correndo, usando um short assim, uma blusa assado. E aí os pais falavam assim, sai de perto desse cara, né? Ele só pode ser um doido. E geralmente pessoas que trazem coisas muito novas são taxadas como doidas, né? São pessoas que têm uma mente muito disruptiva, que trazem coisas que só depois, muitas vezes, né, os grandes gênios só são reconhecidos depois que eles morrem. Que eles fazem um estudo e quando lançam o estudo todo mundo fala que maluquice é essa? E aí depois se prova que é verdade, né? Então essa mudança
que é tão necessária que as organizações passem, elas têm muitas coisas que são estranhas para quem vê de fora e para quem está acostumado com as organizações hoje. Por exemplo, olhar para as vulnerabilidades dos colaboradores. Isso é uma coisa que as empresas não conseguem enxergar ou não falam a respeito. Quem tem algum tipo de fragilidade, quem tem algum tipo de problema, não comenta com seu chefe, não fala com seu colega, esconde. Lugar de chorar é no banheiro ou quando você chega em casa. Mas no trabalho, mostrar alguma coisa errada para alguém de jeito nenhum. Não fala sobre sua vida pessoal, coisas só boas, posta sua vida linda no Instagram, mas não expõe as suas vulnerabilidades. E uma coisa que ele fala que as organizações exponenciais que vão crescer, desenvolvendo pessoas e se desenvolvendo, fazem é justamente olhar para as fragilidades, tanto dos seus colaboradores quanto delas próprias, e aprender com essas fragilidades. São culturas que permitem o erro, que permitem o fracasso. Isso ainda é algo muito novo. Muitas empresas têm isso no discurso, mas não fazem isso na prática, né? Então, os ambientes que permitem que as pessoas fracassem são os melhores ambientes, porque é o que eles dizem, né, os estudiosos dessas novas organizações. Se você contrata alguém que já chega sabendo tudo para aquela função, muito provavelmente ela não é a melhor pessoa para você contratar, porque ela não vai ter o que aprender, ela vai se entediar. O ideal é você contratar alguém que tenha um desafio e que vá sempre, né, tendo uma cenourinha na frente para a pessoa ir correndo atrás do desafio. E ela vá crescendo e desenvolvendo habilidades e se desenvolvendo. E só assim ela consegue permanecer numa organização. O que isso quer dizer? Se as organizações não se preocuparem com o desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores dentro delas, os colaboradores vão sair de lá. Ou para outras empresas, ou com burnout, ou com afastamento, com esgotamento, enfim. Esse foi um conhecimento muito novo para mim, né? Saber que o burnout pode ser causado por esse tipo de impossibilidade de crescimento, mas fez muito sentido, porque me faz entender muitas vezes por que em algumas empresas eu sentia tanto desconforto. Então eu tinha os recursos, os talentos, as habilidades, mas a empresa queria que eu fizesse o feijão com arroz. Precisava chegar às 8 e ela ficava muito brava se eu chegava às 8h03. Mas o que eu entregava, que era muito além do que o feijão com arroz, nunca era observado. E isso pode ter gerado em mim o burnout. Então talvez não tenha sido o excesso de demanda de trabalho, né? Que a gente hoje justifica o burnout como excesso de demanda. Mas a falta de recursos disponíveis para que o profissional continue se desenvolvendo. E, gente, uma coisa eu posso dizer também com muita propriedade. Eu sou alguém, né, que não pelas empresas, mas por mim, por conta própria, sempre busquei aprender. E é engraçado que há 4 anos atrás, fez 4 anos que eu fiz a minha primeira formação com coaching e mentoring, para atender pessoas, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, gestão estratégica. E eu lembro que quando eu fiz, eu falei, gente, esse é o último curso que eu vou fazer. Não aguento mais fazer curso, todo curso de liderança, treinamento, tudo que aparecia na minha vida eu fazia, terapia, biodança, enfim, uma gama de coisas. E eu falava, gente, preciso parar. Acontece que eu não consigo parar. Porque uma das minhas forças, né, uma das coisas da minha personalidade, quando eu mapeio isso, aliás, isso é um aspecto muito importante, estando numa organização ou não, você precisa se conhecer. Você precisa entender quais são os seus pontos fortes. Porque se você não trabalha os seus pontos fortes, por exemplo, na organização onde você está, não tem jeito. Você vai sair de lá, por bem ou por mal, com saúde ou sem saúde. E é melhor que você saia com saúde. Então as organizações precisam começar a se preparar para reter as pessoas desse jeito. E essa é a única forma, ajudando as pessoas a se desenvolverem. O que isso implica? Falando de forma muito prática. Erros, conflitos, falar a verdade, ser transparente. E isso não é comum, não é usual no ambiente de trabalho hoje, né? Como eu falei, no mundo corporativo você tem que se esconder e não se expor. Mas e se a gente criar uma organização em que você possa sim expor suas fragilidades? E mais do que isso, que quando você expuser essa fragilidade, você encontre uma rede de apoio que te dê suporte para superar esse desafio. Que é isso que essas organizações têm de diferente. Elas têm times que trabalham integrados. E quando você vê que está todo mundo trabalhando e todos são seres humanos e falíveis,
você vai dar a mão pro cara que tá do seu lado. Que a nossa tendência enquanto ser humano é essa, a gente se ajuda. Acontece que o ambiente organizacional atual, né, esse modelo que já vai ficar antigo muito em breve, ele ensinou a gente a competir. Ele ensinou a gente a querer ser sempre melhor. E isso não se sustenta. Isso gera competitividade, isso gera um clima ruim, isso gera mal-estar, gera fofoca, gera ruído. E quase todos os conflitos de comunicação que eu ajudei a resolver nos últimos 21 anos, de verdade, foram causados por problemas de relacionamento. E aí é que o papel da liderança entra de forma crucial. Não existe mudança se a liderança não está comprometida em fazer essa mudança. Não existe. Então, se a liderança vai lá e manda todo mundo que trabalha na organização fazer curso de reciclagem, fazer treinamento, se desenvolver, e a liderança não se desenvolve junto, a empresa não vai ser sustentável. Ela não vai se estabilizar nesse novo mundo que é de desenvolvimento contínuo das organizações e das pessoas nas organizações. E isso inclui os líderes. Eles têm que aprender a liderar com essas novas pessoas que estão chegando nas organizações buscando, sim, melhor qualidade de vida. Porque elas passam muitas horas dentro daquela empresa. Então elas precisam fazer do trabalho não só o lugar de onde elas vão ter o salário no final do mês. Isso é muito maçante, isso é muito ruim. E isso realmente causa problemas de saúde. Mas elas têm que ver naquele lugar um lugar de aprendizado. Um lugar onde elas vão ter relacionamentos, onde elas vão ter a oportunidade de se relacionar com as pessoas, errar eventualmente, aprender com os erros, ter a humildade de pedir desculpa. O Kegan cita um exemplo de uma empresa chamada WellMed, essa eu até anotei porque depois eu vou pesquisar a história deles, que é uma empresa da área de seguros de saúde norte-americana. E ele fala que os médicos trabalhavam muito com executivos, né, que eram os diretores acionistas da empresa. E eles frequentemente tinham que ter conversas difíceis sobre erros das duas partes. E o médico tem um lugar, né, de destaque assim, no mundo, na sociedade, de muita autoridade, né? Então, com o médico você não discute. Isso gerava uma tensão. E aí ele fala de um trabalho que eles fizeram lá dentro como consultores, de ajudar que os médicos falassem das dificuldades que eles estavam encontrando e por que eles não conseguiam cumprir com o combinado, que foi o caso pontual que ele citou no vídeo, e por que a executiva que foi conversar com o médico também se sentiu muito desconfortável e preterida quando o cara não fez o que ela pediu. Então eles têm uma conversa muito baseada nesse mapa, né, de vamos tentar ter a humildade de reconhecer que erramos e o que a gente pode fazer para superar juntos esse problema e nos ajudar mutuamente. E quando eles expõem o que eles realmente estão sentindo, isso tem tudo a ver também com a comunicação não violenta. E aí que eu acho que o universo é tão maravilhoso que todos os conhecimentos complementares que eu venho tendo durante esses anos todos começam a fazer sentido e se juntar. Então eles falam que nessa conversa é possível que haja, né, algum desconforto, mas é por causa dela que as relações começam a mudar drasticamente. E essa organização é um grande exemplo de uma organização ODD, Organização Deliberadamente Desenvolvedora. Ela é capaz de provocar a alta liderança numa discussão permanente sobre como é melhor se comportar, de que forma eles podem se comunicar melhor, falando de linguagens completamente diferentes, porque enquanto o médico está lá preocupado com a parte técnica, o executivo está lá preocupado com a parte dos resultados financeiros, mas eles precisam trabalhar na mesma empresa. Como eles podem se ajudar? Então é isso que as organizações vão ter cada vez mais, essa necessidade de ter líderes que operem com essa mentalidade, que é essa mentalidade de crescimento que a Carol Dweck fala no livro Mindset, que é um livro muito bom. Eu tô atolada de livro aqui que eu li, que eu ainda vou ler, porque realmente esse é um universo muito novo, especialmente aqui no Brasil. Fica aqui o convite para vocês, né, para estudarem isso, quem tá afim de se entender mais sobre esse tema. Eu, especialmente, tenho muita vontade de voltar a atuar com organizações e com o mundo corporativo, porque eu passei 21 anos lá, e foi graças ao mundo corporativo que eu me tornei quem eu sou hoje, né? Fiz uma escolha de romper, queimar os barcos, mas hoje consegui olhar com um olhar mesmo de compaixão, inclusive
para essas lideranças dentro do mundo corporativo que agiram da forma como elas achavam que foi melhor agir, né? Então elas não sabiam agir de outra forma. Não tem quem ensine esses líderes. Vocês entendem essa necessidade? E aí quando a gente fala de profissões do futuro, talvez seja essa uma grande área de possibilidade de atuação, como alguém que ajude esses líderes a pensar fora da caixa, a sair dessa mentalidade fixa, desses valores muito rígidos, e quebrar um pouco eles, questionar de onde eles vêm e tentar pensar de um modo diferente, de um modo mais humano. Se a gente não pensar de um modo mais humano nas organizações e fora delas, a gente não vai ser, enquanto cultura, sociedade, humanidade, sustentável, né? Isso é impossível. E eu falei um monte aqui, não deixei ninguém falar. Tem alguém ainda aqui me escutando? Nossa, 35 minutos de live. Gente, o que vocês acham desse tema? Vocês gostam desse assunto? Vocês querem saber mais? Eu fiz uma enquete lá no Telegram recentemente perguntando que temas vocês querem que eu traga mais por aqui. E muita gente me respondeu desenvolvimento humano e inteligência relacional. Como eu tô indo muito por esses caminhos de estudo, eu queria que vocês me contassem um pouco do que vocês pensam. Se esse é um assunto que vocês acham interessante, porque essa é uma outra coisa que eu tenho vontade de fazer. Boa parte desses conhecimentos novos, eles ficam muito restritos ao ambiente acadêmico, né? Aos artigos científicos, aos pesquisadores, que às vezes falam numa linguagem muito difícil. E o que eu quero é trazer esse conhecimento, traduzir e compartilhar com vocês, não só aqui nas lives, mas também nos textos que eu escrevo, nos artigos que eu divulgo no meu site, nos meus podcasts, nos meus livros. Então eu queria trazer mais sobre esse assunto para conversar com vocês. Alexandre, foi bem interessante hoje. É legal esse tema, né? E aí eu tô pensando em falar sobre isso. Eu tô agora já pensando não, né? Eu preciso entregar um trabalho de conclusão de curso dessa pós-graduação que eu tô fazendo. Eu tô com muita vontade de trabalhar em cima desse tema, do desenvolvimento das lideranças para essas novas organizações desenvolvedoras, né? Capazes de lidar com as vulnerabilidades delas próprias e dos seus colaboradores. Vai ser um desafio, eu não tenho a menor dúvida, mas eu acho que vai ter muita gente sendo convidada a sair das suas caixas, né, Aninha? Sair das caixas e pensar fora, se reinventar, se reciclar, buscar novas formas de relacionamento, ter conversas mais francas. A gente evita muito conversas francas, né? E aí agora eu posso também falar aqui também de um jeito muito sincero, porque eu não sei se é de outra forma. Eu a vida inteira evitei ter conversas difíceis, né? Pra mim, ter uma conversa difícil, dar um feedback pra alguém, ou dizer algo que me incomodou pra uma pessoa, sempre foi um negócio bem difícil. Muito mais difícil do que isso é ouvir de alguém que eu posso ter causado algum estranhamento, alguma incompreensão. Então eu sempre lutei, né, contra conversas difíceis. E a ideia de ser mal interpretada me fez buscar sempre ter uma comunicação mais assertiva, mas eu falho o tempo inteiro. Por que a gente falha? Porque o coração da gente quase sempre atravessa o intelecto, né? Quase sempre as nossas emoções atravessam o racional. Então, às vezes, quando eu falo sobre a criança que eu fui muitos anos atrás, né, Aninha? Sobre aquela Rafaela desprotegida, abandonada, rejeitada. Mas a Rafaela de hoje, adulta, ela tá mais pronta para ter conversas difíceis. Ela tá mais pronta para falar, mami, você tá aí. Para falar para minha mãe coisas que minha mãe pode mudar. E continuar amando a minha mãe do mesmo jeito e minha mãe vai continuar me amando do mesmo jeito, né? Então é importante que a gente... eu percebo muito esse movimento geral, assim, família, especialmente num tempo... Aliás, uma coisa bem legal de falar hoje, que é sobre essa história do coronavírus, né? Que tá tão atual, polêmico, todo mundo aí morrendo de medo. A Rafaela, jornalista de uns anos atrás, ia ficar também com bastante medo. E hoje eu não tenho o menor medo, a menor preocupação. E eu falo isso de todo o coração. Primeiro, porque eu já trabalhei dentro da indústria farmacêutica e sei como essas coisas funcionam. Segundo, porque eu acho que as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer, independente da nossa vontade. E terceiro, e o principal, é que eu sei que os veículos de comunicação estão muito preocupados em nos passar informação e quanto pior ela for, melhor, entendem? A audiência geralmente é dada pelas notícias ruins.
E, infelizmente, a gente também acabou alimentando essa cultura, né? A gente gosta de ouvir. Morreu fulano, plantão do Jornal Nacional, isso dá audiência, né? As mortes dão audiência, os homicídios, os assassinatos. Esse é um outro tema também que eu gostaria de trabalhar no meu TCC. O difícil é escolher um tema, porque eu gostaria de falar de tantas coisas, mas eu queria falar sobre como a comunicação positiva pode impactar na nossa vida, né? Então, ao invés da gente ficar vendo o noticiário, que eu não vejo mais esses noticiários, gente, isso é um bombardeio de coisas negativas, da rádio que você sintoniza lá com só frequência baixa, que te leva a ficar mais triste, mais deprimido, mais ansioso. E a mídia tem muito esse papel, porque de alguma forma a gente também dá a ela esse feedback, ou seja, audiência, a gente gosta. Tem um lado nosso, né, que tem uma morbidez natural do ser humano, e também tem um viés, que é até comportamental, que é explicado psicologicamente, da gente prestar atenção no que é negativo, no que é ruim. Mas também existe, e aí é um negócio bem grave, mas eu vou falar a respeito porque eu sou sincerona, que é você, quando tem uma população com medo, você tem mais controle sobre essa população. Simples assim. Então, causar o pânico, espalhar o terror, criar esse clima de tensão entre as pessoas é o melhor cenário possível para você fazer um monte de coisa, por exemplo, de ordem política, econômica, sem que ninguém questione, sem que ninguém tenha massa crítica para perguntar por que isso está sendo feito. Porque está todo mundo lá quietinho, preocupado em pegar o vírus, né? Então, o medo da morte paralisa a gente. Então, é legal a gente parar para refletir. E eu posso falar isso como jornalista que trabalhou muitos anos, inclusive com crises e gerenciamento de crises. Questionem tudo, questionem todas as notícias que vocês leem, ouvem, porque boa parte das coisas não são verdade. Não são fontes confiáveis utilizadas. Então, usem fontes confiáveis, não criem pânico. A nossa gripe, a gripe normal que acontece há muitos mil anos, ela mata mais do que essa nova. Então, não tem nada realmente que tenha que nos deixar preocupado. Mas todo dia tem um novo caso que foi descoberto em São Paulo. Gente, desliga, né? Desliga desse noticiário e vamos pensar, mentalizar coisas boas, porque é nessa frequência de vibração que a gente precisa se manter, né? De parar para deixar de olhar as coisas ruins para olhar as coisas boas. Porém, a gente precisa saber também, e é disso que eu estava falando, para não mudar tanto de assunto, contar a verdade, falar a verdade para as pessoas que a gente ama, por mais difícil que isso seja. Já falei isso aqui algumas vezes, né? Quando a gente ama alguém e a gente tem opiniões contrárias, como é o caso da minha mãe, por exemplo, tenho muitas opiniões bem contrárias da minha mãe, mas a gente conversa sobre elas. E quando chega num ponto que a gente não consegue mais conversar sobre elas, tipo, a gente vai brigar se a gente continuar conversando, a gente para a conversa. E é bom ter essa sabedoria. Que antes dessa conversa, e antes desse assunto, e antes dessa relação que a gente criou no momento que a gente está tensionado, existe uma relação de mãe e filha, que é eterna, que é de amor. Então, quando a relação é sólida, ela é estruturada, quando é uma relação como a que eu tenho com meu marido, que a gente pode ter uma conversa franca e dizer coisas que seriam muito difíceis de eu dizer num relacionamento outro, por exemplo, mas dizer pra ele as coisas que hoje eu posso dizer, hoje eu consigo dizer pra ele, sabendo que ele vai continuar me amando, que eu vou continuar amando ele, e que ele também pode me dizer coisas difíceis do meu comportamento, né? Às vezes alguém que a gente ama muito tem aquela história da janela de Johari, que eu já falei aqui, né? As pessoas têm um ponto cego que elas não enxergam sobre elas. E é bom, e eu acho bom, pelo menos eu gosto que as pessoas façam isso comigo, que quando a gente tem um ponto cego, que alguém que nos ame nos diga, né? Então, Rafa, você tá jogando muito duro, você tá falando muito pesado, né? O Magno já me fez isso umas vezes, meu marido chegou, você tá falando de uma forma muito dura com sua mãe, ou minha mãe falando, você tá falando de forma muito dura comigo. Então, a gente consegue ter esse tipo de feedback, que é construtivo, né? E eu paro pra refletir, caramba, será que eu fui dura mesmo? Eu paro pra me ouvir, às vezes eu gravo um áudio, aconteceu agora há pouco, fui gravar um áudio, eu falei, nossa, será que no áudio eu dei a entender isso que a pessoa entendeu? Porque não era isso que eu queria dizer, porque eu não sou uma pessoa de dizer não, eu digo sim, mas eu queria dizer que naquele momento... Enfim, às vezes a gente, por excesso de cuidado, acaba não sendo claro na nossa comunicação e aí sim gera ruído. Esse também vai ser um desafio dessas organizações, né? A gente precisa aprender, nós, humanos, indivíduos, aprender a nos comunicar de forma assertiva, clara, com amor, com respeito, isso é muito importante. E, de verdade, a gente só dá feedbacks assim
para quem a gente gosta ou para quem a gente acredita. No mundo empresarial, eu recebi feedbacks muito importantes de pessoas que eu sei que acreditavam no meu potencial, mas elas queriam que eu fosse melhor, que eu me tornasse um ser humano melhor. E elas sinalizaram, de repente, algum aspecto meu que eu não estava vendo e que eu podia ajustar. Porque tem a ver com comportamento, sabe? Comportamento a gente pode mudar. O que é muito difícil de mudar, que está atrás do comportamento, é a mentalidade. E aí você precisa descobrir qual é a mentalidade que está te levando a um comportamento que é destrutivo, por exemplo. E quase sempre a gente não consegue enxergar esse comportamento. E aí só para dentro de um belo trabalho de terapia, de análise, para a gente conseguir se entender. Oi, tio! Tio Rovilson entrou aí. Nessa, bem-vinda. Gente, alguém tem pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Eu quero que essas lives sejam um espaço realmente de interação. Então eu sei que alguns de vocês me conhecem, outros nunca me viram, outros eu não conheço. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre mim, eu não tenho o menor constrangimento de falar sobre a minha vida pública, que é a minha vida privada. E se a minha história puder, de alguma forma, inspirar outras pessoas e ajudar no seu próprio desenvolvimento, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou atender esse chamado da minha alma, que é, de fato, tentar ajudar as pessoas com a comunicação também, mas principalmente com o modo como a gente se relaciona uns com os outros. E eu não sou perfeita, tá? Quero deixar isso muito claro. Eu cometo muitos erros e é justamente por cometer esses erros e saber de tantas técnicas de comunicação que eu quero ajudar outras pessoas que às vezes não têm essa mesma bagagem e que estão cometendo erros que poderiam ser evitados. Então, quando eu falo para vocês aqui na live, eu também estou me recordando de coisas que eu mesma preciso me lembrar. Aliás, essa é uma outra coisa bem legal, né? A história do óbvio, que precisa ser repetido. Às vezes a gente já ouviu tantas coisas, uma coisa tantas vezes que acha que sabe, ou acha que faz aquilo, mas não faz. Isso acontece comigo com frequência. Então eu acho que eu faço as coisas sempre assim, assim, assim. Cara, eu não tô fazendo. Alguém me deu um feedback que não foi... Ah, Nessa é sua paciente. Ah, então tá em boas mãos, Nessa. Tenho certeza que tá sendo bem tratada e bem cuidada, bem assistida. Que bom, bem-vinda. Tem muita gente aqui que eu vi que a minha mãe convidou, que a minha prima minha convidou também, que meu marido, mas enfim. Essa live ela fica no Instagram por 24 horas. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém ou marcar aqui nos comentários alguém que pode gostar de algum desses temas. Hoje eu falei sobre um monte de temas aqui, né? Então, dá para muitas pessoas se beneficiarem. Alexandre, é isso que eu falo muito. A gente precisa colocar em prática, senão a gente esquece. A gente esquece e a gente acha que está no nosso natural. Aliás, uma última coisa importante de falar. Tem um modo da gente agir que é o modo natural, que é quando a gente, por exemplo, eu tô agora aqui no meu modo super natural, tá? Mas existe um modo que não é tão natural, que a gente tem que fazer algum esforço para ser ou parecer. Quando a gente passa muito tempo da nossa vida agindo de um modo não natural, que a gente tem que fazer esforço para parecer, quase sempre a gente se confunde com esse personagem que a gente criou e a gente tá... O que o gatinho Léo tá cavando aqui a comida dele? Léo, você quer participar da live? Tem 2 gatinhos que ficam aqui fazendo bagunça de um lado pro outro. E quando a gente leva muito tempo construindo esse personagem, se esforça muito, a gente quase sempre se sente cansado, isso é um fato, e demora para se desprender desse personagem, desse jeito. Então, eu falo isso porque eu fui assim. Eu acho que eu construí um jeito de ser para o mundo corporativo que não era muito o meu natural. Então, eu me esforçava para caber nas regras, para ser obediente, para não falar nada impróprio nas reuniões. Eu sempre tinha ideias mirabolantes, mas eu não podia falar. E eu sempre ouvia isso: menina, fica quieta, dá essa ideia pro seu chefe, que seu chefe vai lá vender pro chefe dele que a ideia foi dele. Então, se você quer se destacar no mundo corporativo, tem que ser assim. Eu falava, mas por que eu não posso dar ideia na reunião, gente? Não é tão mais fácil dizer o que eu tenho para dizer? Não, não pode. Então, acho que eu fiz tanto esforço para ser uma pessoa que eu não era, que talvez isso tenha me causado tantos esgotamentos no mundo corporativo. Então, fica aí a reflexão também para você. Nem sempre no trabalho, às vezes é na vida da gente que a gente está fazendo esse esforço, né? Para ocupar um papel de marido perfeito, de pai perfeito, de mãe perfeita, de filha perfeita, de querer cuidar de todo mundo. Que papel na sua vida você está fazendo aí, que é de tanto esforço, que você já nem sabe mais quem você é? Isso é um perigo. Quando eu pergunto para alguém, tipo, de vez em quando eu falo para minha mãe,
que você quer fazer que te faz feliz? Aí ela para pra pensar, eu falo, caramba, essa resposta tem que vir de bate-pronto. Se você não tem essa resposta de bate-pronto, tá na hora de você parar pra ter mais cuidado consigo. E minha mãe é um típico exemplo, né, de alguém que cuida muito dos outros, no caso dos meus avós, e deixa de cuidar dela. Então ela tá sempre olhando pros outros, olhando pro cuidado com o outro, que é legítimo, que é bonito que ela faz, mas primeiro as máscaras de oxigênio caem na nossa cabeça. E só quando a gente tiver com ar suficiente, a gente consegue ajudar as outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Alexandre, estou numa nova organização, tentando implementar coisas de multinacionais numa empresa familiar. Ih, Alexandre, sei bem como é isso. E com pessoas que nunca trabalharam em outro mundo. O corporativo de um nível acima não é fácil. É bem difícil, mas não é impossível. Tudo tem a ver com o modo como você propõe mudanças. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu quando chegava, já passei por esse tipo de situação que você passou. Talvez essa dica valha para você por isso. Já saí de empresas grandes que funcionavam com uma mentalidade de uma empresa multinacional, que a gente sabe que é uma mentalidade diferente, e fui exatamente para uma estrutura familiar, que é uma mentalidade muito engessada. E aí, eu cheguei querendo mudar tudo. Saí querendo, não, gente, não tá certo, vamos fazer assim, assado, e vamos transformar. Não faz sentido, né? Porque a gente percebe muitas coisas não fazem sentido. Quanta coisa gasta em algo, a gente gasta energia, recurso, tempo, pessoas, em uma tarefa que podia ser automatizada, por exemplo. Mas é difícil a gente conseguir, porque tem na empresa familiar uma mentalidade fixa, que geralmente é dada pelos fundadores. E aí você tem que ter um trabalho muito mais profundo de mudança na mentalidade dos fundadores, dos líderes, para conseguir mudanças reais. Senão o que você vai conseguir são mudanças superficiais, pequenas e provisórias. E para uma empresa dessa passar para um outro estágio, demanda alguma paciência. Então, minha recomendação para você é respire fundo. Oi, Dani, que bom você ter aqui, Dani, feliz. Dani, depois assiste a reprise dessa live, que eu falei de muitas coisas que me lembrei de você, inclusive. A Dani é uma profissional de recursos humanos que me ajudou muito, 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 que foi super importante na minha vida, na minha decisão de carreira mais importante. Eu sempre lembro dela, sabe? Sou muito grata, Dani, a você, já falei isso várias vezes pra você, mas agora eu posso falar também publicamente. É muito bom a gente contar nas organizações com pessoas que nos deem suporte, e a Dani foi uma pessoa assim. Então, Alexandre, a dica que eu estava dando, e não por acaso a Dani entrou aqui, era essa. Quando a gente quer fazer mudanças de uma cabeça, de uma mentalidade que a gente traz de uma organização que é multinacional, por exemplo, para uma empresa que tem uma estrutura familiar, a gente precisa ir devagar. A gente não pode vir de vez. Porque a nossa tendência, se você tem essa tendência, pelo que você fala aqui, você está tentando implementar coisas de multinacionais. E não é fácil, né? Então você deve estar lidando com um desafio. Então provavelmente você quer fazer as coisas acontecerem e está lidando com muitos obstáculos. Então a minha dica é devagar. Devagar e constante. E mostre os resultados. Eu acho que esse foi um grande erro meu, principalmente quando eu atuei nessas empresas menores e familiares. Mostrar e provar com números, com indicadores, né? Que é isso que eles querem ver. Por exemplo, que produtividade não tem a ver com tempo de trabalho, não tem a ver com carga horária. Que o fato de eu atrasar, por exemplo, para chegar no trabalho, não me faz menos produtiva do que outras pessoas. Muito pelo contrário. Eu posso produzir num tempo muito menor se eu estou feliz. Mas é difícil você implementar isso numa empresa que sempre teve ponto batido. Porque já está na cultura deles. E aí se você mostra um jeito novo de fazer, trabalhar por produtividade não vai dar certo porque tem ciclano que está aqui há 30 anos, fulano que está aqui há 40, só sabe fazer dessa forma. Imagina. Então você tem que pensar em toda a estrutura. Como vai ser o impacto dessas mudanças para as pessoas? Primeira coisa que a gente tem que pensar é, vai beneficiar? Vai trazer benefícios? Os benefícios são de curto prazo, de médio ou de longo prazo? Porque às vezes traz algum desconforto no começo, como toda mudança, mas depois as pessoas só ganham. E aí quando você foca nos ganhos, o processo de transição fica muito mais fácil. Espero ter te ajudado, tá, Alexandre? E se me permite não desistir. Continue acreditando. Não conseguir fazer algo que acredita no lugar não significa que não poderia fazer em outra empresa. Puxa, Dani, resumiu tudo. E eu tinha muito essa sensação, né, na minha última experiência, que o fato de ter tido esse esgotamento me impediria, me impossibilitaria de ir para qualquer outro lugar.
E eu fiquei muito tempo distante do mundo organizacional por isso, achando que isso era uma incapacidade minha de lidar com aquela estrutura empresarial. E o que eu descobri hoje é que só não era o lugar adequado para o meu modo de funcionar. Eu posso ajustar o meu modo de funcionar, mas isso seria funcionar numa zona que não é no meu natural, entende? E eu trabalho desde os 17, então não vou fazer as contas para revelar a minha idade, mas eu trabalhei muitos anos funcionando num modo não natural. E isso cansa, isso causou esgotamento. Não foi a empresa em si, não foi o que aconteceu lá, foi um acúmulo de coisas. Aliás, como tudo que acontece na vida, né? O burnout, que é a explosão, ele geralmente é uma consequência de coisas que a gente está acumulando há muito tempo. E que uma hora explodem, e ainda bem que explodem, antes que a gente morra. Porque eu já vi muita gente, por exemplo, tendo infarto. Isso é um caso real, tá? Uma agência grande que eu trabalhava, um diretor de uma das filiais, teve um infarto com 40 e poucos anos de idade, 2 filhos pequenos. E às vezes você não tem tempo de fazer nada. O cara morreu. Morreu, ponto, acabou, deixou a mulher e 2 filhos e o salário que ele teve e os bens que ele construiu. E graças a Deus, eu só tive um burnout. E a vida inteira pela frente. E hoje eu posso voltar para as organizações e ter o meu olhar sobre... E essa parte que você vai gostar, Dani, se você rever a live, é que eu estou trabalhando muito fortemente com desenvolvimento humano e gestão estratégica de pessoas, trazendo a bagagem de quem já passou por todos esses processos de mudanças no ambiente organizacional e que quer efetivamente contribuir com as lideranças dessas organizações para que a gente construa lugares melhores de se trabalhar. E isso passa pela liderança, não tem jeito, a gente tem que trabalhar os nossos líderes. Cone, bem-vinda, Cone. O seu tempo é diferente do padrão. É isso. Bom, minha mãe já me conhece mais do que todo mundo. Meu tempo ele é diferente mesmo. Meu marido também sabe. Eu tenho uma ideia. Aconteceu isso hoje. Eu tive uma ideia e nasce um produto da minha cabeça. Tipo, em 1 hora, 1h30, 2, eu desenvolvo. Aí eu esqueço de comer, esqueço de beber água, entro no estágio de flow. Na live passada eu falei sobre isso. Aliás, para quem não me acompanha com frequência aqui nas lives, todas as lives que eu faço aqui, depois a gente sobe no YouTube e ficam no meu canal. Então você pode se inscrever no meu canal, procura lá no YouTube Rafaela Manzo. E tudo que eu já falei aqui em outras lives sobre outros temas, fica lá gravado, se você quiser compartilhar com outras pessoas, especialmente esses temas que eu vou trazer cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Pati, bem-vinda, Pati. Esse tema precisa ser discutido constantemente, sim, Dani. E eu tô conversando muito sobre ele com várias organizações, tá? Se você quiser conversar comigo sobre isso, vou ficar bem feliz. Pois é, assistam as outras lives, vejam essa, revejam, compartilhem com outras pessoas. E se eu posso dar um recado final nessa live primeiro, que vocês estejam atentos e preparados para as grandes mudanças que virão no ambiente organizacional. Deixem a mente aberta para essas mudanças, ampliem a sua mentalidade, esqueçam essa história de que fragilidade, vulnerabilidade é fraqueza e não pode ser mostrado. Isso vai cair em desuso muito mais rápido do que vocês possam imaginar. Quanto mais humanos a gente se mostra, mais a gente constrói uma rede de apoio no ambiente organizacional que nos dá suporte para superar os desafios, porque o estado de flow, na live passada eu falei sobre isso, nada mais é do que um grande desafio com um grande potencial de superar. E aí você desenvolve as habilidades. Esse caminho da mentalidade do crescimento, ele passa por isso. E você está no lugar onde você tem desafios constantemente, e aí alguém que está cuidando de você, a sua liderança, observa e está sempre te propondo desafios novos e está estimulando a sua capacidade de desenvolver habilidades. E eu tenho um segredo para contar para vocês. Não acaba. Não morre. Então, quem achava que fica velho, para de aprender, mentira. A gente vai ter que, inclusive, esse é um tema que eu vou tratar numa live muito em breve. Os nossos idosos, né, que não são mais idosos, são mais jovens do que muito jovem que eu conheço, eles vão ser por muitos anos uma massa trabalhadora importante. E questões políticas à parte, porque eles precisam ser úteis. Então eu vejo metade da pós-graduação que eu fiz foi com professores com mais de 70 anos de idade. E eu não sei o que seria desse curso sem esses caras, porque eles têm muito conhecimento para passar. Então a gente precisa começar a olhar para o mercado e pensar que essas pessoas mais velhas precisam ser incorporadas, absorvidas, habilidades treinadas para que elas também nos ofereçam coisas que nós não temos, habilidades, experiências, aprendizados que nós não temos.
E a gente vai precisar pensar muito seriamente sobre esses recursos, né? Esses recursos humanos que não são recursos, são pessoas que têm muito que contribuir ainda com as empresas e com a sociedade. E a gente não pode simplesmente descartá-las. Elas têm muita utilidade e muito que aprender. Claro, se elas estiverem dispostas a ter a mente ampliada. E eu conheço, né, tenho em casa exemplo de senhores idosos que não têm a menor vontade de aprender mais nada. Eu já entendi que ali não dá para promover mudanças. E tenho, né, na minha outra família, na família do meu marido, exemplos de mentalidade, né? A avó do meu marido é uma pessoa com a cabeça aberta o tempo inteiro, tem um problema, dá uma tropeçada, levanta na mesma hora. Então a mentalidade dela é uma mentalidade de superação, de mudança, de crescimento. E gente com essa mentalidade tem muito que nos ensinar. A gente tem que aprender resiliência com essas pessoas. A gente tem que escutar essas pessoas. Então, que vocês tenham mais tempo. E aí, falando sobre empatia, né? Eu tô propondo toda semana, quando eu faço uma live, eu finalizo ou eu começo propondo um exercício de empatia. Então hoje eu queria propor, já no final dessa live que ficou de 1 hora, mas eu acho que foi bem importante, né? Teve temas muito variados, que a gente faça esse exercício de empatia dentro da nossa família, na nossa casa, que é o lugar mais difícil. Então com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos primos, tios, enfim. E que a gente possa exercitar mais empatia com essas pessoas. Se a gente quiser pensar um pouco mais e ampliar, ter mais empatia com os idosos também, né? Que cada vez mais a gente vai ter que lidar com uma população muito longeva, mas muito longeva e pouco considerada, principalmente pela sociedade. E a gente vai precisar administrar isso bem, né? Para não aposentar pessoas antes de efetivamente elas chegarem no estado de aposentadoria. Aliás, um tema para outra live falar sobre isso. Por que a aposentadoria e como era antes, na época industrial, a aposentadoria. Que as pessoas cansavam mesmo de trabalhar, né? Era muito operacional. Oi, Núbia. Quanta gente boa aqui. Gente boa entrou agora. A Genor, que bom ver você aqui. A Genor é um grande líder também de empresa. Bom, para quem entrou agora, eu sugiro que vocês vejam a reprise dessa live. De novo, eu vou repetir que a gente falou de temas muito importantes. E se essa mensagem puder ser multiplicada em muitas lideranças de muitas organizações, eu tenho certeza que eu vou ter insumo para fazer o meu TCC e entregar o meu projeto de conclusão de curso nessa pós-graduação de psicologia positiva com empresas que já estão aqui no Brasil com essa mentalidade de uma ODD, que são organizações deliberadamente desenvolvedoras. Se você conhece uma organização que já é deliberadamente desenvolvedora, inclusive já tem esses preceitos, né, que são muitos, e essa live ia ficar umas 3 horas se eu fosse falar sobre tudo, mas se você conhece alguma empresa, manda para mim um e-mail, manda uma mensagem, um direct, me contando quem é essa empresa e quem é a pessoa que eu posso procurar, porque eu tenho muito interesse em entrevistar essas pessoas. Falta muito dado aqui no Brasil, a gente tem muito dado de pesquisas lá fora, e a gente não tem dados de empresas aqui. Que as empresas elas são muito fechadas, né? Tratam com muito sigilo e muita reserva dados sobre gestão de pessoas. E a gente precisa falar mais sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre isso, melhor a gente vai ter resultados. E melhor a gente faz as mudanças que precisam ser feitas com urgência no ambiente organizacional para a gente ter mais saúde e bem-estar. Tá bom? Gratidão por vocês todos que estiveram comigo até agora aqui nessa live. Estou muito feliz, mesmo tendo um tempo absurdo, mas eu acho que foi muito rica em termos de conteúdo. Foi muito bom contar com a participação de vocês. O que eu quero é justamente isso, cada vez mais ter vocês aqui comigo, que a gente possa ter um diálogo constante, né? Porque não é só uma conversa unilateral, senão eu gravaria um vídeo e postaria. Eu gosto mesmo de ter essa conversa com vocês, para que venham temas, venham perguntas, venham situações e que eu possa ajudar vocês a resolver algumas dessas situações. Você pode avaliar com todos sobre o horário da live. Percebo que mais tarde entram mais pessoas. É verdade, mãe. É um bom conselho de mãe, tá vendo? Sempre bom. Minha mãe me dá uns conselhos muito bons. Acho que talvez mais tarde possa ser um bom horário. Vou pensar sobre isso. Oi, Dani, obrigada. É sempre bom ter você na minha vida. Ter você por perto sempre, né? Por mais que a gente esteja fisicamente distante, estou ali virtualmente te acompanhando também o tempo inteiro nas suas danças e andanças. E é muito bom te ver feliz. Você realmente foi uma grande inspiração na minha vida e eu guardo você no meu coração com muito carinho. Beijo grande,
para todos vocês. Assistam a reprise, convidem mais pessoas, assinem o meu canal lá no YouTube, que sempre as lives vão estar gravadas e postadas lá pela Dedé. E espero rever vocês toda segunda-feira, 8 horas, estarei aqui de volta com outros temas, tá bom? Se vocês quiserem mandar sugestões, inclusive, de outros temas pra gente tratar, eu vou ficar bem feliz. Um grande beijo e até as próximas!